Hoje eu queria falar com vocês sobre criação da realidade. Não sei se você acredita ou não, mas o tempo todo nós estamos criando a nossa realidade. E eu aposto que você já ouviu falar sobre isso e até entrou pelo seu ouvido e saiu pelo outro, porque de repente você pode estar vivendo uma realidade que você não compactua com a realidade que você está vivendo, e concordar com isso que eu estou falando, você se denuncia, porque você vai ter que dizer que você é o culpado dessa merda que você está vivendo hoje. Mas vamos falar mais profundamente sobre isso. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e intenções é que fazem a criação da nossa realidade através dessa manifestação física. Você para pensar, mas como assim? Como eu crio a minha realidade? Seria excelente se eu soubesse, porque eu ia fazer tudo o que eu quero acontecer. Você vai saber o que é, mas não é tão simples assim você fazer acontecer, porque tem que estar tudo muito conectado. Tem que existir uma congruência total entre pensamento, sentimento, intenção e ação. Se isso tudo está conectado, você vai se aproximar cada vez mais da realidade que você quer criar. E tem uma outra coisa que é bem importante, é você estar como observador na manifestação que você deseja criar. Como assim? O papel do observador, ele é totalmente determinante na hora da criação. Você precisa estar presente e você precisa estar com a atenção voltada para a possibilidade que você quer que aconteça. No mundo, tudo que a gente quer que aconteça, todos os nossos desejos, pensamentos, aquelas imagens que vêm na nossa cabeça do que a gente gostaria que acontecesse, às vezes a gente pensa assim, gente, da onde que veio essa minha vontade de fazer algo, ou de ter algo, ou de querer participar de algo? Da onde que vem esse pensamento na nossa mente? Tudo já existe no universo quântico, todas as possibilidades são existentes, a gente só precisa se conectar com elas. Antigamente a gente acreditava que nós éramos determinados pelos nossos genes, e a epigenética já veio para mostrar que o campo eletromagnético ao redor do nosso gene é muito maior, muito mais significativo e determinante para o nosso futuro do que algo que a gente herdou geneticamente. Então, se você for parar para pensar, esse campo elétrico, o que está conectado nesse campo elétrico? Está conectado o nosso pensamento, que na mente gera carga elétrica, e o nosso sentimento, que no coração gera carga magnética, e vai para esse nosso campo onde a gente atrai e se conecta a coisas, pessoas, situações, ao que a gente acredita. Então é importantíssimo a gente saber que quanto mais a gente pensar e se conectar com o que a gente quer criar, mais isso vai se tornar realidade na nossa vida. Quanto mais o nosso sentimento estiver voltado para o que a gente quer, mais a gente vai atrair o que a gente deseja. Às vezes você fala assim, nossa, nada que eu queria está acontecendo. E está acontecendo completamente outras coisas. As pessoas falam que eu tenho que pensar desse jeito, as pessoas falam que eu tenho que agir desse jeito, mas as pessoas não te falam do observador. Você precisa estar de forma consciente, presente nos momentos que você tem experiências na sua vida. Você precisa estar nesse momento presente, no papel do observador, mirando a possibilidade que você deseja visualizar, materializar. E aí, nesse momento, com a congruência do seu sentimento, do seu pensamento, da sua intenção, da sua ação, quando isso tudo está de forma coerente, das suas crenças, você consegue materializar o que você quer. Eu já materializei várias coisas na minha vida e vou, ao longo do tempo aqui, compartilhando com vocês. Mas uma dessas coisas que eu materializei na minha vida, eu materializei e demorou muito porque
eu ainda não tinha noção de como fazia para conseguir manifestar o meu desejo. Então, assim, foi muito desgastante, demorou muito tempo, eu não entendia, eu já estudava sobre energia, sobre manifestação, mas eu não estudava tão profundamente os assuntos como eu estudo hoje. Hoje eu moro no lugar que eu sempre sonhei estar. Se hoje, por exemplo, eu, com o que eu sei, tivesse que fazer isso acontecer, seria muito mais rápido. E aí, o que que acontece? Para cada pessoa é completamente diferente, porque cada um tem um padrão, cada um tem um sistema de crenças que precisa quebrar, que precisa transformar. E aí o tempo que isso demora é de acordo com as transformações que acontecem no seu sistema mental. Então, você ciente disso, você pode promover essa mudança. Você pode promover essa mudança através do empilhamento de experiências. Por exemplo, eu tenho dificuldade de acreditar que eu posso, eu tenho dificuldade de acreditar que eu seja capaz de ser aquela pessoa que eu acredito lá no fundinho que eu sou, só que as minhas crenças limitantes, aquilo que eu ouvi dos meus pais, aquilo que eu ouvi dos meus amigos, dos meus vizinhos que falavam: ah, viajante pra caramba, você é muito viajante, meu Deus, ô pessoa viajante. A pessoa fala assim: gente, você é doida, pessoa muito doida, gente, muito doida essa pessoa. E aí você fica colecionando atributos que não são coerentes com a verdade. É algo que é uma ilusão. É algo que você pega de um padrão de ambiente que você está. Porque se você está num ambiente que te propicia crescer, desenvolver, você chega muito mais rápido no lugar onde você acredita. E uma coisa importantíssima: ser quebrado. É importantíssimo quebrar o padrão de sistema de crença, principalmente relacionado ao que os outros acham. O que os outros acham é algo que só serve para te ferrar. É algo que só serve para você não sair do lugar. Porque você sair do lugar também denuncia o outro. Quando você se lança de forma a conseguir fazer o que você quer, isso denuncia outra pessoa que sempre desejou chegar em algum lugar e não chegou porque não tem essa mesma determinação que você ou não tem a mesma crença em si mesmo que você. Então, assim, você precisa acreditar em você. Por que, Carol, você está falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque esse é o assunto que eu mais gosto de falar. Esse é o assunto que eu mais gosto de trocar. E eu queria falar sobre algo que eu gosto de falar, sobre algo que eu gosto de estudar, sobre algo que eu consigo ajudar trazendo essa informação. Essas informações, porque foram informações principais assim na minha vida e na conquista, na materialização de coisas que eu sempre desejei. E eu quero que isso aconteça para todo mundo. Se você não veio nesse mundo para ser você mesmo, você está fazendo o que aqui? Você vai esperar o quê? Assistindo uma aula hoje da Aline Castro, na especialização que eu faço na PUC, ela falou uma coisa muito interessante. Ela trouxe um livro de uma enfermeira, acho que alemã, que contava os cinco principais relatos de pessoas que estavam no leito de morte, que falavam sobre as 5 coisas que elas mais se arrependiam. E a primeira de todas era que elas se arrependiam de não ter sido elas mesmas. Então, a gente precisa de mais o quê para saber o quanto isso é importante na vida. Você poder ter a liberdade de ser você mesmo
e não se preocupar com o que a outra pessoa ou alguém que você acha que seja mais importante para você vai achar de você. Porque se você for parar para pensar, que pessoa é essa que você acha que é muito importante para você, que vai te olhar com olhos de te diminuindo? Se essa pessoa que você acha que é uma pessoa importante para você tá te olhando dessa forma, é uma pessoa que você não tem que se conectar. É uma pessoa que não está conseguindo visualizar o seu tamanho. E essa pessoa, ela não tem só o poder de não visualizar o seu tamanho. Ela não tem o poder de visualizar o tamanho de ninguém. Então, não depende dos olhos de outras pessoas, depende dos seus olhos. Então, por que você vai se limitar a ser do tamanho que alguém disse que você tem? Então, é sobre isso, gente. É sobre não permita que nada nem ninguém limite a sua criação. Porque se você errar nesse ponto, você não vai criar a realidade que você quer.